Olá, patriota. Vamos ver aqui a notícia que foi publicada agora, recentemente, fresquinha, do Jornal da Cidade Online. CGU, a Controladoria Geral da União, questiona e Ministério da Defesa surpreende com resposta sobre pedidos de intervenção. Bom, basicamente isso daqui, a matéria trata sobre o questionamento que a CGU fez junto ao Ministério da Defesa se eles tinham recebido pedido de intervenção militar de alguém. Aí vamos ver a seguir. O Ministério da Defesa responde que a AGU, mas no caso é CGU, sobre pedidos de intervenção militar no país. Ele responde: sim, tiveram milhares. Essa é uma matéria publicada do site Terra Brasil Notícias, na data de hoje, 18 de dezembro de 2022. O Ministério da Defesa admite que recebeu milhares de solicitações de cidadãos brasileiros que pedem intervenção militar. Veja a resposta remetida para aqueles que enviaram solicitações para a pasta, hoje chefiada pelo general Paulo Sérgio Figueiredo. Então, o Ministério da Defesa respondeu para a CGU que eles tinham recebido sim, e ainda mais que receberam milhares de pedidos de intervenção militar por vários meios. Resposta do Ministério da Defesa. Em resposta a questionamento feito à pasta pelo Serviço de Informações, gerenciado pela Controladoria Geral da União, aí cita o número do pedido que eles fizeram ao Ministério da Defesa, e abre aspas para as palavras da CGU. Se o Ministério da Defesa recebeu após o dia 30 de outubro pedidos a respeito da intervenção militar, intervenção federal, aplicação do artigo 142 ou qualquer tipo de reação para se contrapor à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa foi a pergunta da CGU para o Ministério da Defesa. E aí eles responderam: o Ministério da Defesa admite que recebeu milhares de solicitações de intervenção militar. O órgão explica que os pedidos chegaram por e-mail, ofícios e redes sociais. Ou seja, eles receberam o pedido de milhares de cidadãos brasileiros por diversos métodos de envio. Os militares informaram que responderam às solicitações. O texto enviado explica que as Forças Armadas são órgãos de Estado que são imprescindíveis para a governabilidade do país e, atuando sempre com fundamento no artigo 142 da Constituição Federal de 1988. Exatamente, a resposta fresquinha do Ministério da Defesa para a CGU é de que eles têm a competência, têm um planejamento dentro dessa atual política, desses atuais questionamentos. Eles têm como sim o fundamento no artigo 142. Eles reforçam aqui, reforçam que as três forças estão atuando sempre com fundamento no artigo 142. Então, o artigo 142, que é tão polemizado, que para dar a impressão que está até em desuso, eles reafirmaram, fresquinha, informação fresquinha, que sempre estão atuando com fundamento neste artigo. Essa foi a resposta dada. E não adianta então dizer que este artigo não pode ser utilizado pelas Forças Armadas. Foi a resposta dada pelo Ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Vamos ver aqui a resposta dada do Ministério da Defesa para cada cidadão que enviou o pedido de intervenção militar, por e-mail, ofício, rede social. Vamos lá. Ao tempo em que agradecemos o envio de sua manifestação, cumpre-nos destacar que as Forças Armadas, como instituição do Estado brasileiro, têm uma história de séculos de dedicação e bem servir à pátria e ao povo brasileiro, que na defesa do país, quer na contribuição para o desenvolvimento nacional e para o bem-estar dos brasileiros. Asseguramos assim que o Ministério da Defesa exerce sua função constitucional de auxiliar o Presidente da República nos termos do artigo 76 da Constituição Federal,
sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade, bem como da independência e da harmonia entre os poderes. Desta forma, reforçamos que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica são organismos de Estado imprescindíveis para a governabilidade do país, atuando sempre com fundamento no artigo 142 da Constituição Federal de 88. Aí uma observação do jornal, um comentário à parte. Sim, a resposta encerrou citando o artigo 142 da Constituição Federal, aquele que permite qualquer um entre os três poderes da República solicite ao Exército, Aeronáutica e Marinha que entrem em ação em caso de necessidade de restabelecer a ordem no país, restabelecer a lei e a ordem no país. Exatamente, a famosa GLO. Vamos lá, pessoal, patriotas.